Se você achava que Bob Esponja era só um desenho bobo de uma esponja falante, deixa eu te dizer que você ainda não conhece o lado mais sombrio dele. Bob Esponja nos deixou com muitas perguntas e mistérios em seus episódios. E foi por isso que surgiram teorias tão bizarras que era impossível acreditar que eram verdadeiras. Mas adivinha só? Várias dessas teorias foram confirmadas. Então vamos dar uma olhada nessas teorias do Bob Esponja que parecem ter saído da Deep Web, mas que acabaram sendo reais. A fórmula secreta do hambúrguer de Siri. Existe um mistério bastante perturbador que gerou teorias bem sombrias, e é sobre o que diabos tem no hambúrguer de Siri. Durante anos, todo mundo ficou insanamente louco para saber qual era a fórmula secreta. Alguns diziam que o Sr. Siriguejo usava a carne da mãe da Pérola, explicando por que ela nunca aparece nos episódios. Outros afirmavam que o velho crustáceo era um assassino em série que moía outros caranguejos para manter seu império gastronômico. Também havia os românticos que diziam que o ingrediente secreto era amor, mas os mais perturbados diziam que eram pedaços do Bob Esponja. Além disso, alguns supunham que a carne na verdade era da família do Plâncton. Mas entre todas essas teorias bem sádicas, houve um pequeno grupo de fãs que percebeu algo muito simples e bastante óbvio. Alguém pensou que os hambúrgueres de Siri eram feitos de algas, o quê? E contra todas as expectativas, essa era a teoria correta. Em 2016, Stephen Hillenburg confirmou oficialmente que o hambúrguer de Siri é um hambúrguer vegano. Não leva carne, nem cadáveres marinhos, nem nada doentio. Na verdade, Hillenburg sempre expressou sua rejeição à comida rápida e pouco saudável. Isso explica por que muitos fãs ficaram irritados quando Bob Esponja fez sua famosa colaboração com a rede de fast food Wendy's. Para muitos, isso foi uma traição direta ao espírito original da série e à visão de seu criador. Então, não, o hambúrguer de Siri não leva carne misteriosa, leva plantas. E mesmo assim, Plâncton continua fracassando. Que humilhante. Melhor passarmos para a próxima teoria. Bob Esponja é autista. Durante anos, muitos fãs notaram que Bob Esponja não se comporta como um personagem normal, nem mesmo parecido com os outros habitantes da Fenda do Biquíni. Sua obsessão com a rotina de trabalho, sua necessidade de fazer tudo exatamente igual todos os dias, sua sensibilidade extrema a certos sons e situações e sua maneira literal de interpretar absolutamente tudo o que dizem para ele, fizeram com que muitos começassem a se perguntar se o comportamento dele tinha uma explicação mais profunda. Bob Esponja também costuma perder sinais sociais óbvios, não entende sarcasmo e fica facilmente sobrecarregado quando algo sai da sua rotina diária. Tudo isso levou por anos a todos começarem a criar uma teoria que, para muitos, explicava todo esse comportamento da esponja. Bob Esponja poderia estar dentro do espectro autista. O que por muito tempo foi apenas uma interpretação dos fãs, acabou se tornando cânone em julho de 2024. Tom Kennedy, a voz oficial do Bob Esponja, confirmou publicamente que o personagem realmente está dentro do espectro autista. Mas não só isso, ele explicou que essa condição é justamente o seu superpoder. Tom Kennedy comparou o Bob Esponja com pessoas reais, dizendo que cada um transforma suas próprias características em fortalezas, e que no caso do Bob Esponja, isso é o que o torna tão único, persistente e genuíno. Depois disso, muitas cenas ganharam um novo significado, e o Bob deixou de ser só o esquisitão e meio bobo do grupo, e se tornou um dos personagens mais honestos e bem construídos de toda a animação. Fenda do Biquíni é um programa de televisão. E agora sim, chegamos a uma das teorias mais doentias, perturbadoras e extremas de todo Bob Esponja, a teoria do programa de televisão. Essa teoria se tornou extremamente popular em 2021 e propõe algo bastante inquietante. Fenda do Biquíni não é um mundo real, mas sim um set de televisão completamente construído, bem ao estilo de O Show de Truman. Segundo essa ideia, tudo o que vemos é roteirizado e controlado.
E muitos dos personagens, incluindo seu siriguejo e Sandy, seriam atores pagos e colocados estrategicamente, para que Bob Esponja nunca descubra a verdade. E uma das provas mais fortes aparece quando o narrador da série deixa de ser apenas uma voz. No episódio Nada de Viagens Grátis, o narrador aparece fisicamente e é atropelado pelo carro do Bob Esponja. Nesse momento, é revelado que ele é um humano de verdade, com equipamento completo de câmera e mergulho, o que sugere que ele está documentando a vida na fenda do biquíni, como parte de uma produção. A isso se soma outro detalhe que sempre foi muito estranho. As mãos humanas que aparecem constantemente ao longo da série, mãos que ajudam, arrumam objetos ou intervêm quando algo dá errado. Segundo a teoria, essas mãos pertencem à equipe de produção. Cuidando para que Bob Esponja não se machuque e considerando que Bob Esponja é uma franquia avaliada em aproximadamente 13,7 bilhões de dólares, a ideia de que ele seja super protegido não parece nada ruim, mas a prova definitiva chega no episódio Presos no Congelador da 6ª temporada. Lá, Bob Esponja, Patrick e Lula Molusco se perdem nos dutos de ventilação do Siri Cascudo e acabam descobrindo um quarto secreto que seu siriguejo mantém escondido. Dentro desse quarto há gravações ao vivo de praticamente todas, mas todas as casas da fenda do biquíni. Quando os personagens percebem que estão sendo observados, aparecem 2 membros da equipe de gravação literalmente presos, filmando-os, deixando muito claro que todo o seu mundo está sendo filmado. Depois desse episódio, a maioria da comunidade aceitou essa teoria, já sem desculpas. Existem algumas tentativas de desacreditá-la, mas, honestamente, como podemos negar tudo isso? Fenda do Biquíni é apenas uma jaula para todos esses peixes, e depois de descobrir que Fenda do Biquíni poderia ser literalmente um set de televisão, temos a seguinte teoria: Bob Esponja é imortal. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Bob Esponja não só sobrevive a explosões, esmagamentos e um monte de bullying causado pelo Lula Molusco, como também parece que nunca pode morrer. Uma das provas mais antigas vem do episódio clássico SB-129, da 1ª temporada. Lá, Lula Molusco, cansado do Bob Esponja e do Patrick, decide se esconder no congelador do Siri Cascudo, procurando um pouco de paz. O problema é que, ao ser descongelado, ele acaba viajando no tempo e chega a um futuro distante, onde encontra o Bob Esponja e outros Bob Esponjas também. Mas isso não é o mais perturbador. Nesse mesmo episódio também é mostrado que o Bob Esponja já existia desde a pré-história. Literalmente, nós o vemos na Era das Cavernas, passando o tempo com Patrick, enquanto o mundo estava apenas começando. E aqui vem a prova definitiva. Lula Molusco ensina ao Bob Esponja primitivo como pegar águas vivas. Milhares de anos depois, o Bob Esponja do presente agradece a ele por ter inventado esse jogo. Isso significa que você quer ir pescar águas vivas? Quem foi o cabeça de âncora que inventou esse jogo estúpido? Você, Lula Molusco! Isso deixa claríssimo que não estamos vendo versões diferentes do personagem, e sim o mesmo Bob Esponja existindo ao longo do tempo. E como se não bastasse, essa não é a única vez em que esfregam na nossa cara a ideia da sua imortalidade. Em outros episódios, é mostrado que Bob Esponja pode viver eternamente, seja como uma esponja imortal flutuando pelo universo, ou até mesmo como uma estranha bolha de cristal com rodas, como é visto no episódio PL 1413. E sejamos honestos, quando você tem uma franquia que vale bilhões de dólares, nenhuma empresa vai deixar sua galinha dos ovos de ouro morrer. O que torna essa teoria algo não só inevitável para a história, mas também para o bolso da Nickelodeon. Bob Esponja não envelhece e nem sequer desaparece. Ele até vai ficando mais jovem, como um vampiro. Antes de chegar à última teoria, primeiro, algumas menções honrosas. Patrick é secretamente inteligente.
Durante anos, Patrick foi visto como o personagem mais burro da série, mas muitos fãs apontaram algo inquietante. Patrick não é estúpido, ele é manipulador. Ao longo da série, há vários momentos em que ele demonstra uma inteligência surpreendente. Mas o exemplo mais claro aparece no episódio A Caixa Secreta da segunda temporada. Nesse episódio, Patrick controla psicologicamente o Bob Esponja durante todo o episódio, brincando com sua ansiedade e curiosidade só para se divertir. No final, Patrick revela que dentro de sua caixa secreta só havia um pedaço de linha, mas também insinua que existe um compartimento oculto com uma foto constrangedora do Bob Esponja. Tudo foi uma manipulação perfeitamente calculada. E se isso não é o comportamento de alguém que gosta de brincar com a mente do melhor amigo, então é um psicopata desgraçado. Lula Molusco é um gênio musical incompreendido. A segunda menção honrosa é uma das mais tristes. Durante anos, a maioria zombou do Lula Molusco por ele se achar um grande artista, quando claramente ninguém suporta a música dele. No entanto, essa teoria acabou sendo confirmada. No episódio PL 1413, é revelado que um dia após a morte do Lula Molusco, o mundo inteiro reconhece a música dele como uma obra-prima. A arte dele é celebrada, estudada e admirada, e Lula Molusco entra para a história como o melhor artista que já existiu. O mais cruel é que ninguém reconheceu seu esforço em vida. Mas enfim, vamos continuar com a última menção. Fenda do Bikini é baseada no atol de Bikini. Essa é provavelmente a teoria mais famosa e mais perturbadora de todo Bob Esponja. A ideia é simples, mas poderosa. Fenda do Bikini não é um lugar aleatório, mas sim diretamente inspirado no atol de Bikini. Um lugar real no Oceano Pacífico que os Estados Unidos usaram nos anos 40 e 50 como campo de testes nucleares, ou seja, bombas atômicas de forma insana, muito louco. Segundo essa teoria, esses testes provocaram mutações nos animais marinhos da região, o que explicaria por que na Fenda do Bikini existem peixes que andam, falam, trabalham, pagam aluguel e têm crises existenciais. Não são peixes normais, são peixes mutados pela radiação. Durante anos, isso foi apenas uma teoria dos fãs, até que em 2021 chegou a prova incômoda. No show do Patrick Estrela, no episódio Quem é um Garoto Grande?, Patrick viaja para a Fenda do Bikini dos anos 40, e lá eles não têm sutilezas. Aparecem placas que dizem literalmente Zona de Testes Nucleares, além de manequins preparados para simulações de explosões. E como se isso não fosse suficiente, essa teoria também explica perfeitamente a Sandy. Durante os testes nucleares reais, no atol Bikini, sabe-se que havia esquilos a bordo dos navios da Marinha dos Estados Unidos. O resultado? Um esquilo mutante vivendo debaixo do mar, usando um traje. Porque sem ele, literalmente, ela não poderia existir. Ou seja, Sandy passou de ser um experimento acidental a realizar experimentos. E quanto às explosões constantes na série? Essas explosões que acontecem do nada e ninguém explica, não eram apenas piadas inocentes. Não, na verdade eram pistas de que estávamos vendo peixes mutantes. E caso ainda restasse dúvida, em 2024, a própria equipe do Bob Esponja confirmou que sim, que a Fenda do Bikini é inspirada diretamente no atol de Bikini. Isso é história de testes nucleares, ou seja, não estávamos loucos, estávamos assistindo a um desenho animado nascido da radiação. E bem, depois de aceitar que Bob Esponja pode ser imortal, que Patrick talvez seja um manipulador expulso do FBI e que Lula Molusco só foi um gênio incompreendido, só resta uma pergunta pendente. O que diabos aconteceu com a série depois que seu criador não estava mais aqui para protegê-la? E aqui chegamos à teoria mais polêmica de todas, a visão de Stephen Hillenburg e o futuro de Bob Esponja. A última teoria verdadeira de Bob Esponja não se trata de viagens no tempo, nem de conspirações dentro da Fenda do Bikini, mas sim de algo muito mais real. O conflito entre a visão original de Stephen Hillenburg e o rumo que a franquia tomou após seu falecimento.
Durante anos, os fãs mais insanos criticaram sem piedade como Bob Esponja mudou depois da morte de seu criador. Para muitos, a série perdeu a alma e a intenção original que a tornavam especial. Um dos momentos que mais incendiou a internet foi a colaboração com o Wendy's, que provocou uma enorme raiva nos fãs mais fiéis de Bob Esponja, pois estava se tornando apenas marketing. Mas esse foi só o começo do problema. O verdadeiro conflito explodiu com a chegada dos múltiplos spin-offs, séries derivadas, prelúdios, universos paralelos e pura porcaria que jogaram na gente. Porque, sejamos honestos, tudo isso vai completamente contra os desejos de Stephen Hillenburg. Inclusive, Paul Tivit declarou abertamente que essas expansões não representavam a visão que Hillenburg tinha para a Esponja do Mar. E mesmo que isso incomode a Nickelodeon, Bob Esponja deveria ter terminado em algum momento. E mesmo que continuem explorando a série, para muitos ela já morreu junto com Hillenburg, mas enfim, sempre existem aqueles esquisitos que defendem a expansão, toda horrível. Eles argumentam que Hillenburg teria ficado orgulhoso de ver até onde sua criação chegou. Essa discussão ganhou força em 2021, quando Vincent Waller, diretor criativo de Bob Esponja, explicou que Stephen Hillenburg realmente sabia dos spin-offs antes de falecer e que até se sentia triste por não ter conseguido vê-los se tornarem realidade. E isso acalmou alguns, mas muitos outros não. E até hoje, uma grande parte da comunidade continua acreditando que os spin-offs contradizem diretamente o espírito original da série. E que Bob Esponja se tornou algo que seu criador jamais teria aprovado completamente. Então, os spin-offs e prelúdios são uma evolução natural de uma obra querida ou apenas uma falta de respeito? E com isso terminam todas as teorias de Bob Esponja, que por mais malucas que parecessem, acabaram sendo verdadeiras. Agora nos conte nos comentários, qual foi a que mais explodiu sua mente? E já sabe, se inscreva e deixe seu like, porque a Fenda do Biquíni ainda tem mais segredos do que parece.